Aleluia. Meus irmãos, quem lembra qual foi o texto que lemos? Lucas, capítulo 7, do versículo 36 a seguir. O tema diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Talvez você ainda não parou para pensar, para refletir, qual foi o seu pecado, a sua dívida, o tamanho dela, a dimensão que foi paga por ele. Você já parou para pensar? Você já meditou em algum momento da sua vida qual foi o tamanho da dívida, da sua dívida que você contraiu e que foi paga por ele, e você ainda não percebeu que essa dívida era impagável, porque você não teria condições de pagá-la, de quitá-la. Era muito alto o valor, a dívida não tinha como alcançar o pagamento através de todo o esforço que você pudesse fazer. Você já parou para pensar em algum momento? Não. Vocês sabem, irmãos, que o ser humano é um ser complexo em seus pensamentos, sentimentos. E algumas pessoas que fazem distinção entre valores, pecados, comportamentos. Nós temos exemplos na Bíblia dessas pessoas que fizeram essa distinção, essa separação de classes, de comportamentos, de atitudes. A história nos conta que Jesus ele foi convidado por um certo fariseu. Você sabe o que era um fariseu? O farisaísmo era uma seita judaica, né? Uma seita judaica que acreditava na lei de Moisés, que eram altamente rígidos, cobrando das pessoas aquilo que eles mesmos não faziam, né? E era uma seita muito radical. Tanto é, eles eram tão radicais que nem mesmo aceitavam qualquer pessoa tocá-los. Eles não cumprimentavam, pegavam na mão de qualquer pessoa, porque eles entendiam ser pessoas santas, separadas, sem mácula. E é exatamente isso que sugere o nome fariseu. A palavra fariseu, na época, significava santo. Viu? Então, um certo fariseu convidou Jesus para fazer uma refeição na sua casa, para visitar a sua casa. E Jesus foi, porque obviamente ele não veio para fazer acepção de pessoas. Tanto é, ele mesmo disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Oh glória! Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da dívida. Nós, mesmo tendo sido perdoados por Deus, não estamos isentos de colhermos os frutos da semente do pecado que nós semeamos no passado.
Pode ser que as consequências venham sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém. Porém, uma coisa é certa, que se o Senhor Deus perdoou os nossos pecados, deles Ele não se lembra mais. Então Jesus não veio fazer acepção de pessoa, Ele falava tanto como o santo, os religiosos, aqueles que estavam assentados nas cadeiras mais importantes, os principais das sinagogas, do templo, como também aqueles que eram desprezados pelas comunidades, como o caso do leproso. Os irmãos também lembram. Enquanto o leproso estava lá, que ninguém sequer se aproximava, porque tinha medo de ser contaminado, Jesus ia lá, pegava nele, abraçava, quem sabe até beijava, viu? Porque ele veio mesmo para buscar todos aqueles que se perderam. Ele foi lá na casa do fariseu, um certo Simão. E quando Jesus estava ali, sentado, a Bíblia diz que uma mulher, não falou o nome da mulher, mas a Bíblia fez questão de frisar, uma pecadora. Quando na Bíblia ela se refere a uma mulher, e tem uma observação aqui daquilo que ela fez, essa observação fala apenas de ser uma pecadora, ela realmente se refere que era uma prostituta. E a Bíblia diz que esta pecadora, ou aquela prostituta, ela, sabendo que Jesus estava naquela casa, sentado à mesa do homem fariseu, ela foi encontrar Jesus, não de mãos vazias, mas com um vaso de alabastro, um frasco de perfume, vasinho assim, pequenininho, um frasquinho, mas aquele frasco de alabastro, alabastro não era o nome do perfume, alabastro era o tipo do material que era feito o frasco. Era um tipo de, algo parecido com gesso, Alabastro era de um material, parece-me que da cercania ali do Egito, e era chamado de alabastron, era uma coisa assim. E eles faziam estes frascos pequenos. Naquele frasco estava um unguento, ou um nardo puro, que tinha um valor altíssimo. Em outra referência fala que quando os discípulos viram aquela mulher lançando, ou derramando, ou ungindo Jesus com aquele perfume caríssimo, alguém disse assim: esse perfume poderia ter sido vendido por 300 dinheiro e ter dado aos pobres. E o Judas, falou isso. Então, era um perfume de altíssimo valor, caríssimo. Aquela mulher, ela entrou na casa do fariseu sem ser convidada, mas ela viu ali talvez a única oportunidade da sua vida de encontrar com aquele que iria libertá-la, oh glória, que iria curá-la, que iria perdoar os pecados que ela havia cometido até aquele momento. Ela não poderia deixar passar aquela oportunidade. Ela poderia ter sido escorraçada daquela casa, expulsa, poderia ter sido humilhada, porque aqueles homens não aceitavam aproximação de pessoas daquela qualidade. E diga-se de passagem, os judeus eram e são homens machistas. A Bíblia foi escrita dentro desta cultura judaica, não é? A Bíblia não é machista. Alguém por aí um dia já falou sobre isso, não tem nada a ver. A Bíblia não é machista. E Jesus, que é o centro da Bíblia, provou isso com toda a categoria, Com toda a categoria. E podemos até dizer que quando ele renasce dos mortos, a primeira pessoa que ele aparece
é para uma mulher. Oh, glória, louvado seja Deus, né? Então foram muitas as vezes em que Jesus pôde se beneficiar da mão de obra feminina. Então, mas os homens que ali estavam, de fato, têm e tinham e têm essa visão machista, né? Então ela poderia ter sido escorraçada daquela casa, mas ela não se importou. O que ela queria mesmo era alcançar o seu objetivo. Ela estava, irmão, com o seu coração quebrantado. A sua alma estava sedenta por uma mudança de vida, por uma libertação. O seu coração estava quebrantado, a sua alma contrita. E ela entrou na casa do fariseu, sem ser convidada. E não somente entrou, mas ela veio, como diz aqui o médico Lucas, por detrás de Jesus, que estava sentado à mesa, talvez à cabeceira da mesa, por ele ser o mestre, certamente aqueles homens honraram com aquela posição na mesa. Ela chega por detrás do Senhor e começa a chorar em seus pés. Ela chora compulsivamente, chora a ponto de regar os pés do Senhor com as suas lágrimas. Chorava, regava, molhava o Senhor com as suas lágrimas. Com os cabelos, ela enxugava os seus pés lacrimejados. E depois de enxugar os pés de Jesus, ela beijava os pés do Mestre. Oh, aleluia! E depois de beijar os pés do Mestre, ela unge com um perfume caríssimo, com unguento. Louvado seja Deus. Ela pôde demonstrar essa atitude para com ele. Por quê, irmãos? Porque ela amava o Senhor. Ela amava porque sabia que Jesus não iria expulsá-la da sua presença. Ela sabia que Jesus estava ali com o coração aberto para amar, mesmo sabendo o que ela era, mesmo sabendo o que ela praticava. Ela sabia que Jesus não iria rejeitá-la. E na verdade ela foi ali, irmãos, abriu o seu coração e não se importou com quem ali estava, mas ela chorava da amargura do pecado que ela praticava. Mas ela também entendia que ali estava aquele que tem o poder para perdoar o homem de todo pecado. Oh, glória ao Senhor nosso Deus! Quando o Simeão, o fariseu, o religioso, o santo, né, que ali contemplava aquela ação, percebeu a atitude da mulher, murmurou no seu coração, né? Ficou mexendo com a boca, mexendo com os dentes. Se esse homem bem aí fosse santo mesmo, ele sabia quem é essa mulher aí. Desprezando. Você já percebeu, irmãos? Já entendeu isso? Que há pessoas que separam, que fazem acepção, que fazem distinção. Isso para mim é bom, isso para mim não é, isso para mim... Jesus, ele veio para curar. Jesus veio para curar. Vocês lembram que aqui mesmo, no capítulo 4 de Lucas, quando ele entra no dia de sábado na sinagoga, e a ele é dado o livro do profeta Isaías, ele abre onde está escrito, que na nossa Bíblia, salvo engano, é no capítulo 61, ali ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem sabe esta mulher estava por ali e ouviu esse sermão,
Aleluia. Ele veio curar os quebrantados de coração. Ela estava ali, com seu coração quebrantado, com a sua alma contrita. Ela queria mudar, ela queria cura, ela queria libertação. Mas o santo que ali estava, o fariseu, queria mesmo é que ela fosse embora. Se dependesse dele, ele teria escorraçado aquela mulher da sua casa, expulsa da sua casa. Ele murmurou: se esse aí fosse realmente um santo, como ele era, né? Saberia quem é essa mulher. Por quê? Porque a mulher havia tocado em Jesus. Você está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo? O santo de Israel, o nosso mestre nazareno, aquele que não tem pecado, permitiu ser tocado por uma pecadora, prostituta, mas ele não a condenou, ele a amou. Aleluia. O Senhor não nos condena, Ele nos ama, Ele nos perdoa quando erramos e pedimos perdão, com o coração quebrantado, buscamos a Ele. Ele está pronto para nos perdoar, desde que nos arrependemos. E arrependimento gera mudança, gera transformação, gera conversão. Arrependimento sem transformação não é arrependimento. Sem mudança não é arrependimento. Existe o remorso e o arrependimento. O remorso tem as mesmas características do arrependimento. A pessoa sente vergonha, a pessoa sente dor, né? A pessoa se entristece. Arrependimento é a mesma coisa. Só que quando é apenas um remorso, a pessoa volta a praticar a mesma coisa que antes. Já o arrependimento não. Ele produz frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Aí Jesus, conhecendo a murmuração do coração de Simão, se volta para ele e diz: Simão, olha, eu admiro muitíssimamente a sabedoria de Jesus. Uma sabedoria incrível de tratar com as situações. Em momentos ele tratava ou resolvia os problemas de uma forma tão pacífica, porque ele, de fato, ele exalava amor para olhar para os oprimidos. Mas naqueles momentos, de uma coisa que Jesus não suportava, irmãos, era a hipocrisia, a falsidade, né? Jesus não suportava. Salvo engano, o capítulo 23 de Mateus, ali Jesus cai para cima dos fariseus, dos escribas, chamando-os de hipócritas, sepulcros caiados, víboras, cegos. Ele não suportava isso. Aí o fariseu estava lá, murmurando porque Jesus deixou ser tocada por uma pecadora, quando ele mesmo não deixava ninguém pegar nele, a não ser os membros do seu partido, do farisaísmo. Eles tinham uma moeda peculiar para tratar entre eles, porque aquelas moedas que as pessoas comuns, né, trocavam, na concepção deles era cheia de pecado e eles nem podiam pegar naquelas moedas. Olha para vocês verem como que os homens eram santos, viu? Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, com todo amor do coração, irmão, Jesus estava comendo na casa dele, e Jesus foi ali também para salvar. Ele mostrou o exemplo do que é amor de verdade. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí Simão disse: pois dize, mestre. Olha, Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia para ele 50 dinheiros. Sabe quanto que equivale um dinheiro? Naquela época, era como se fosse um dia de trabalho. Um dinheiro. E outro devia 50 dinheiro. Então um devia quase 2 meses de trabalho, né? E outro devia 500 dinheiro. Um devia 50 e outros 500.
Mais de um ano. Era muita coisa. Sim ou não, irmãos? 500 dinheiro. Mas ambos não tinham como pagar. Ele então resolveu perdoar. Olha que, irmãos, é difícil a gente perdoar uma dívidazinha assim, né? Perdoa assim uma ofensa, né? Uma pessoa ofendeu, xingou, falou mal. Rapaz, te perdoa, mas se estiver devendo um dinheirinho, aí não dá para perdoar, porque todo mundo precisa mesmo, não é assim? Pois bem, pois o homem perdoou a ambos. Aí Jesus pergunta lá para Simão, Simão, qual deles você acha que o amará mais ao seu credor? Aquele que pouco foi perdoado ou aquele que mais foi perdoado? Ora, de forma racional, Simão respondeu: Senhor, eu tenho para mim que aquele a quem mais foi perdoado. Jesus fez uma pergunta lógica, uma pergunta óbvia, que já sabia a resposta, mas era para provocar o raciocínio de Simão. Simão, presta atenção, escute o que eu vou lhe dizer. Eu cheguei na sua casa e você não lavou meus pés, que era o costume das pessoas daquela época. Em uma via que não era pavimentada, as ruas eram só de estrada de chão, na nossa linguagem, carroçal. As pessoas caminhavam, todos vestiam a túnica, né, vestidos até os pés, os homens eram um pouquinho mais acima, meio da canela, mas o pó, a areia ali, chegava tudo empoeirado, os pés, já tinha uma bacia com água ali para purificação, para limpar os pés da visita. O cidadão Simão, o fariseu, nem sequer lavou os pés do seu convidado. O cara queria tratar Jesus mesmo, era mau, né? Então cheguei aqui, Simão, tu não me deu água para lavar os pés, mas esta mulher, ela não parou de regar os meus pés com as suas lágrimas. Tu não secou meus pés, ela secou os meus pés com seus cabelos. Tu não me deu o ósculo santo, o ósculo, o beijo de boas-vindas, também cultura. Mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Tu não me ungiu com unguento, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Ora, pois agora eu vos digo que os seus muitos pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus se volta para aquela mulher e diz: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Simão pôde perceber, irmãos, nós, melhor dizendo, podemos perceber que nós todos temos uma dívida para com Deus, uma dívida impagável. Todos nascemos já com essa dívida que se chama pecado. Aquela pecadora que entrou aos pés de Jesus, que entrou à sala de jantar, representa cada um de nós. Bom é que nós tenhamos esta convicção, esta consciência que somos pecadores, que não somos melhor do que ninguém. Por isso não devemos olhar por cima de ninguém, né? Com um olhar altivo, com um olhar soberbo. Não devemos nos envaidecer achando que somos alguma coisa, porque não somos nada, a não ser míseros pecadores. Quando Lucas registra que a mulher entrou na sala, ele diz: olha só, eis que uma mulher da cidade, vírgula, uma pecadora. Fez questão de dizer. Quando ele registra isso, irmãos, eu quero me colocar aqui no lugarzinho dessa mulher. Uma pecadora, um pecador. Quando eu entrei na igreja onde Cristo estava ministrando o alimento para a igreja, eu entrei, Edmilson entrou, um pecador entrou na presença de Jesus. Nós entramos na sua presença e Ele nos perdoou. Oh, aleluia!
quem você era, o que você fez. Aqueles que já nasceram no lar evangélico, o que você teria sido se já não tivesse nascido no lar aonde se serve a Cristo? Olha para aqueles que estão no mundo, olha para aqueles que estão perdidos, que não têm paz, que não têm salvação, que não têm direção, que está amargurado, que está numa vida desgraçada, miserável. Olha, porque nós poderíamos também estar assim, e não estamos assim, porque Cristo passou a habitar em nossa vida, em nosso coração. Ele nos perdoou, como também deseja perdoar aqueles que ainda estão assim. Irmãos, olhando para a atitude daquela mulher, o que nós poderemos aprender dela? O que eu mais posso observar na vida daquela mulher, de uma forma mais pura, clara, objetiva, é a gratidão que ela tinha por Jesus Cristo. Que mesmo antes de ser perdoada por Ele, o tratou como se ele fosse um rei, que de fato era. Humilhou-se aos seus pés, beijou os seus pés, ungiu os seus pés. Gratidão. Um sentimento, irmãos, que abre portas de bênção sobre a nossa vida. Um sentimento tão puro na vida daquela mulher, que mesmo antes de ser abençoada, ela não tinha sido perdoada pelo Senhor. O Senhor nem sequer a conhecia. Ela chegou ali repentinamente, de surpresa, não perguntou a ninguém, nem pediu permissão a ninguém, simplesmente fez. Foi lá e fez. Ela o amou e Jesus a perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão. Você é grato a Cristo pelo que Ele fez por você? Como nós temos demonstrado a nossa gratidão a Ele? Por Ele haver nos perdoado os pecados, por Ele haver riscado toda a cédula que era contra nós, por Ele haver escrevido o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. Somos gratos a Deus. Como nós poderemos externar, materializar a nossa gratidão ao Senhor? De que forma? Ela ofertou a sua vida ao Mestre. Sim ou não, igreja? Ela ofertou o que ela tinha de melhor, a sua adoração, o seu louvor. Não somente isso, ela até levou um perfume caríssimo para ungir o Senhor. Ela era grata a Deus. Sejamos gratos a Deus com a nossa vida, com os nossos dons. Sejamos gratos a Deus com as faculdades que Ele nos concedeu. A nossa fala, a nossa audição, o nosso tato, a nossa visão. Sejamos gratos a Deus com tudo, com todos os atributos que Ele nos favoreceu. Vivamos para Ele. Se nós nos movemos por Ele. Se nós cantamos, cantamos para Ele. Aleluia. Sejamos gratos a Deus. Olhemos para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com um olhar de amor. Vamos abraçá-lo, vamos reverenciá-lo, vamos respeitá-lo. Alguém que acha que está bem, que se acha o justo, que se acha o santo, não faz isso. Simão, que se achava assim, não o fez, porque ele achava que não tinha dívidas, que não tinha pecado. Vocês lembram? Volto a dizer, se tem uma coisa que o Senhor não suporta, é a soberba, o orgulho, a avareza, que já é o apego exagerado ao dinheiro. Vocês lembram que quando o Senhor contou uma história, não lembro se ele quis dizer uma parábola, mas ele disse que ali no templo havia 2 homens, um pecador.
um publicano, se não me falha a memória. E havia também o fariseu, né? E havia também ali um homem pecador. E aquele pecador nem sequer ousava levantar a sua cabeça ao céu para falar com Deus. Mas ele, com a cabeça baixa, pedia perdão. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Aleluia. E se humilhava, e chorava. Aí do outro lado estava lá o santo, religioso, que orava a Deus dizendo: ô Senhor, eu te dou graças, porque eu dou minha esmola 3 vezes ao dia, porque eu faço as minhas orações, e eu não sou como aquele pecador que está ali atrás. Olha aí, irmãos. Aí Jesus disse que o pedido de perdão, a oração daquele pecador foi atendida, mas a do santo, não. Porque Jesus, o Senhor, irmãos, olha para o que está dentro de nós. Ele conhece cada centímetro do seu coração, da sua alma. Ele conhece cada milímetro. Tudo de nós Ele sabe. O seu pensamento, o seu sentimento, conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele sabe. Aleluia. Quando você vir à casa de Deus, venha com o seu coração aberto para louvá-lo. Venha com seu coração aberto para elogiá-lo, para agradecê-lo pela vida que Ele te deu, pela salvação, pelo livramento. Porque se você achar que é uma coisa que não é, você não fará nada disso. Você não vai ungir a Jesus, você não vai lavar os seus pés, não vai enxugar os seus pés, não vai dar o ósculo santo, não vai fazer nada disso, porque você acha que não deve, né? Não é um devedor. Mas quando você entra sendo um devedor, sendo um pecador, você chama a atenção de Jesus, porque você chora aos seus pés, porque você se humilha aos seus pés, porque você abraça Jesus, porque você beija o Senhor, você chama a atenção dEle, e Ele te perdoa. Mulher, vai em paz, você está perdoada dos seus pecados. Oh glória! Irmãos, aproveitemos o tempo de vida que o Senhor deu para todos nós. Não sabemos quando iremos ser chamados para lá, mas enquanto aqui estivermos, vamos louvar a Deus com tudo que Ele nos deu. Faça o seu melhor, entregue ao Senhor aquilo que você tem de melhor, o seu louvor, sua adoração, sua oferta, sua atenção. Faça tudo melhor para Deus. Fazendo assim, pode ter certeza que Jesus olha para você e fala: vai-te em paz, meu filho. Aleluia. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e o quê? Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso.